Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos traz a Nuremberg, a um local icônico, marcante e triste da história recente, no século XX. O local dos comícios e o centro de convenções do Partido Nazista. Aqui em Nuremberg existem muitas marcas do poder do Partido Nazista dos anos 30 e 40. Afinal de contas, aqui foi o local escolhido para ser o centro de convenções e o centro de reuniões de toda a Alemanha nazista. Este é o lado externo do Zeppelin Field. Aqui existe uma grande arquibancada com um pódio gigantesco ali no meio, de onde o Führer assistia às demonstrações militares e do povo alemão. O Zeppelin Field é uma marca dos tempos em que Nuremberg recebia a nata do Partido Nazista e os seus seguidores. Nos arredores da cidade de Nuremberg, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, realizava seus comícios anuais de propaganda entre os anos de 1933 e 1938. Os locais aonde aconteciam as reuniões do partido foram projetados pelo arquiteto do Reich, Albert Speer, e eram o palco preferido de Hitler para exercer o seu poder, espalhar propaganda e fazer com que o público aderisse cada vez mais ao partido. O Zeppelin Field recebia isso, grandes concentrações de massas, e era tudo projetado para que no centro de tudo estava a figura de Adolf Hitler. Esse local era o principal centro de culto ao nazismo. Hoje ele está todo transformado em uma área onde você pode praticar esportes. Mas a arquibancada, essa estrutura principalmente, está bem preservada, lembrando dessa época. Vamos conferir. Após a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933, estas reuniões ocorriam sempre na cidade e consistiam em grandes espetáculos de propaganda organizados pelos nazistas. Utilizavam-se de efeito teatral e aparatos militares para darem a Hitler uma imagem de um deus salvador da pátria germânica. Estas reuniões eram organizadas principalmente por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, e Julius Streicher, que era o prefeito de Nuremberg. A cineasta Leni Riefenstahl gravou cenas de dois dos seus mais conhecidos filmes, como A Vitória da Fé e O Triunfo da Vontade, nesses comícios. Estas reuniões são consideradas por muitos a maior arma propagandística já inventada. A cidade de Nuremberg foi escolhida devido ao seu ar medieval e suas ruas que geravam um clímax melhor para as reuniões. Foram realizadas 11 edições das reuniões nazistas, sendo que a menor foi a primeira, já em 1923, e teve um público estimado de 20 mil pessoas. E a maior delas, que foi a última, levou milhões de pessoas a esta cidade, pois a reunião coincidiu com a anexação da Áustria pela Alemanha, ocorrida em março daquele ano, e tinha um caráter preparatório para a guerra.
E à medida em que as manifestações iam crescendo ano a ano, a necessidade de aumentar o próprio espaço e criar novas construções e instalações para estas reuniões foi sendo também multiplicado. Daí nasceu o projeto do grande centro de convenções do partido e também as avenidas, arena e outras instalações que eram utilizadas nestas reuniões. Não se engane com os arcos. Esse aqui não é o Coliseu, e sim a sede do Partido Nazista em Nuremberg, o Centro de Convenções. Uma obra gigantesca que ficou inacabada por conta da guerra. Vamos conhecer o local. O edifício do Salão do Congresso foi o maior projeto de construção planejado pelos nazistas, não só em Nuremberg, mas em toda a Alemanha, mas nunca foi concluído. Os projetistas Ludwig e Franz Ruff pensaram em uma arena oval baseada no Coliseu de Roma, mas projetada para ser bem maior. A ideia era acomodar um público superior a 50 mil pessoas durante os congressos do Partido Nazista nos comícios de Nuremberg. E seria um local central para oradores, principalmente Hitler, e todos os espectadores estariam estrategicamente posicionados para olhar diretamente para ele, como se fosse uma veneração. Pense num lugar gigantesco, umas 4, 5 vezes maiores que o Coliseu. Esse lugar é aqui em Nuremberg, no centro de convenções do Partido Nazista, que começou a ser construído em 1936. Em 1939 ele ainda não havia sido completado. E a guerra interrompeu a finalização deste lugar imenso. Lembra um pouco, sim, o Coliseu, mas era muito maior. E ele era todo preparado para que o Führer Adolf Hitler ficasse frente a frente com os seus seguidores, os membros do Partido Nazista. A ideia era, aqui se reuniriam em um congresso anual os filiados do Partido Nazista. Então era um espaço gigantesco que ficou inacabado. E como ele ficou inacabado, a cidade de Nuremberg não soube o que fazer. E foi criado nessa região o Centro de Documentação. E a estrutura ficou preservada. O Salão do Congresso foi iniciado em 1930 e, quando terminado, teria uma capacidade para abrigar os nazistas mais fanáticos. A fachada do edifício, e quando coberto, teria 39 metros de altura. Seria o maior espaço de reuniões do mundo. Era o centro de convenções e eventos do Partido Nazista, sediado em Nuremberg. Por estes corredores, os sonhos de grandeza de Hitler e de seus associados foram discutidos nas caminhadas por este local. O complexo ainda guarda a característica dos anos 30, de como os nazistas conceberam este local. O campo de futebol está bem tratado, as arquibancadas desse lado não são mais usados, como vocês viram, e aqui, onde ficava o pódio principal, parte das colunas foram retiradas, mas o pódio de onde o Führer assistia às demonstrações, a pista, está tudo ainda preservado aqui em Nuremberg. Pisar aqui no Zeppelin Field faz você voltar àqueles tempos, e não tem como não imaginar milhares, centenas de milhares de alemães concentrados aqui neste local, adorando ao seu ditador preferido. Vamos até lá ver de perto o pódio.
O local do desfile, próximo ao salão de convenções, o salão dos congressos nazistas, era um antigo campo onde aterrissavam ou partiam zeppelins, que no início do século XX eram muito utilizados na Alemanha como meio de transporte. Aqueles grandes dirigíveis que eram populares até o acidente com Hindenburg em 1937. O espaço então foi adotado pelo Partido Nazista, que o transformou em um local de reuniões gigantescas marcadas pelo uso moderno da propaganda, que ajudaram a transformar Adolf Hitler num mito para os alemães. É impressionante como mais de 80 anos depois, ao estar neste local, você ainda sente, não vou dizer a energia nem a aura, mas você sente para que isso foi projetado. Os espaços são imensos, principalmente se você desconsiderar o que foi feito depois. Imaginem quantas milhares ou até mais de 1 milhão de pessoas cabiam neste local daqui até a arquibancada lá ao fundo, onde hoje está o estádio. E como isso tudo levava em uma só direção, àquele púlpito onde estão lá os estudantes visitando aqui hoje. Era tudo projetado para a idolatria a uma figura que representava o Estado nazista, Adolf Hitler. Essa arquitetura é chamada de arquitetura da destruição, porque tudo isso foi pensado e voltado para a guerra, para o confronto, para a eliminação de pessoas e de raças. Vamos olhar mais de perto. A arquitetura do local, destinada a ser o palanque de Adolf Hitler, foi um dos primeiros trabalhos de Albert Speer para o Partido Nazista e foi inspirado no altar de Pérgamo. O local acomodava até 200 mil espectadores e tinha uma estrutura semelhante a uma fortaleza com torres de observação e saliências gigantes de concreto conectadas a uma arquibancada conhecida como a Tribuna do Campo Zeppelin. Ele foi concluído em 1937. E nesta tribuna, no pódio, Hitler fazia discursos durante os comícios e apreciava o desfile das tropas e as simulações de guerra que eram feitas diante da multidão em delírio. Esse é um momento histórico para a nossa galera, né, visitando aqui. Eu acho que dá até para sentir, né, a força de tudo que já passou por aqui. Muito bonito. Né? Eu fico tentando imaginar, né, aquelas tropas, aquele pessoal passando tudo aqui embaixo. A gente volta no tempo e imaginar isso. Imagina as tropas passando aqui em frente e mais atrás, imagina o Zeppelin estacionando aí. A maioria desses alemães que estavam aqui estavam influenciados pela situação crítica que a Alemanha passava e o cara se engrandeceu em cima disso, né? Sim. Mas isso fica de exemplo para que a humanidade não repita esse tipo de coisa, né?
Estas e outras estruturas do local eram planejadas, projetadas e utilizadas para demonstrações de poder e de propaganda, visando a eliminação do sentido de individualidade, manipulando as massas e reforçando a impressão de conformidade através do medo. Este é um monumento icônico dentro desse complexo aqui em Nuremberg, relacionado ao Partido Nazista. Esse monumento foi construído pela cidade de Nuremberg em homenagem aos seus mortos na Primeira Guerra Mundial. Mas ele foi encampado pelos nazistas após 1936, quando chegaram ao poder. E passou a ser um monumento que homenageava os mortos na luta do Partido Nacional Socialista para chegar ao poder. Quando os nazistas assumem o poder total, eles transformam esse monumento também num memorial aos que lutaram para que o nazismo chegasse ao poder. Então Hitler esteve aqui inúmeras vezes, sempre ele tinha um dia especial no ano que ele vinha a este local e aqui homenageava os mortos na tomada do poder pelos nazistas. Aqui em frente ficava uma grande arquibancada, e vocês podem ver pelas fotos e filmagens antigas, este local ficava cheio de pessoas e o Führer transformou isso aqui numa grande cerimônia que cultuava os heróis do Partido Nazista. Hoje ele fica no meio do parque, muito usado pela população, e a história fica esquecida aqui no meio dessas árvores. Mas os arcos continuam aí testemunhando os que morreram pelo nazismo. Muita gente diz que este local deveria ser dinamitado, explodido, anulado, arrasado, esquecido e enterrado. Mas outros dizem que a história deve ser preservada para que a memória não se perca. De qualquer forma, está aqui os arcos deste monumento no meio de Nuremberg. Hoje, o acesso ao Zeppelin Field, ao salão de congressos e todo o complexo é gratuito para qualquer visitante e existem painéis informativos em alemão e inglês para auto-orientação e também para contextualização histórica. Grandes partes deste complexo arquitetônico permanecem de pé e mais recentemente aconteceu um debate público e político em Nuremberg sobre o destino destes locais que eles chamam de Rally Ground, ou seja, o local dos desfiles. A pergunta era se eles deveriam ser mantidos ou demolidos. A decisão final foi reparar os edifícios existentes e torná-los estruturalmente seguros, abrir a visitação para que sejam sempre uma lição sobre o passado e que funcionem também como um alerta da história. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a arquitetura do poder na Alemanha durante e um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Se gostou, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário. E você pode vir aqui a Nuremberg conhecer essas estruturas históricas da cidade.
no nosso roteiro por toda a Alemanha. Aqui está o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato e garantir já o seu lugar quando eu vou ter o prazer da sua companhia, cortando as estradas da Alemanha e visitando muitos locais históricos que você viu aqui nesta série de programas do canal Viagem na História. Não se esqueça também de participar da promoção. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas e junto com essa belíssima camisa você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!